E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de geografia. Agora eu vou falar para vocês sobre a... não lembro. Eu vou falar para vocês sobre o papel do Estado. Tá tudo escrito aqui, escrito. O papel do Estado sobre as multinacionais, sobre as fundações econômicas, sociais, políticas, sobre as pirâmides demográficas e sobre a geografia. Por que ela estuda todas essas coisas que não faz nenhum sentido para você? Eu vou explicar o porquê que em geografia a gente estuda essas coisas que, sei lá, devia ser de sociologia ou de história também, não sei. Enfim, por que na geografia que a gente estuda isso? Enfim, vou explicar para vocês agora. Vou começar pelo papel do Estado. O papel do Estado eu já expliquei mais ou menos. Eu não lembro o vídeo exatamente que eu expliquei. Deve ter sido de sociologia ou de geografia. Eu não estou exatamente lembrando agora qual que foi. Mas se você assistir meus vídeos, você deve saber qual foi. Se nem eu sei por que você vai saber, tá ligado? Mas enfim. Eu já expliquei qual é o papel do Estado, que é basicamente proteger a população. Não é proteger, tem três funções, né? As funções principais do Estado é administrar no geral a população, a sociedade, enfim. Proteger saúde, educação, essas coisas básicas que o Estado tem o dever de fazer. Assim, é tipo necessário ele fazer isso para a sociedade continuar crescendo e evoluindo e construindo várias coisas e sendo uma sociedade em si, né? E por causa disso ele tem a criação de Brasília, sabe? Essas coisas, Congresso, Supremo Tribunal de Justiça, várias coisas assim, tudo politicamente encaminhado para poder ter uma sociedade bem estruturada, diria assim, no sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive. Então, é assim que funciona, esse é o papel do Estado. E por que as multinacionais têm a ver com isso? Então, porque as multinacionais são empresas de outros países entrando no nosso país. E por que elas geralmente fazem isso? Então, geralmente elas fazem isso para poder lucrar mais, tá ligado? Porque no país deles, tem tanta empresa que eles não vão querer mais deixar os lugares deles, tipo, as empresas, os lugares no país deles baratos, tá ligado? Se o Estado consegue lucrar mais com isso, eles vão o máximo querer lucrar com isso, porque quanto maior o Estado, mais forte o Estado, melhor a economia se desenvolve, a população, tecnicamente. E aí, as empresas vendo isso, elas vão para países que é mais barato se estruturar, é mais barato tá lá, entende? Então, quanto mais barato, melhor para as empresas. Então, as empresas se aproveitam disso e vão migrando de país em países. E isso é ruim para a economia do outro país, porque o dinheiro que está entrando naquela empresa é dinheiro de outro país, entendeu? Então, o Estado, geralmente o Estado Nacional, ele não se... O Estado Nacional, ele não vê tão bem essas multinacionais, entende? Então, o Estado não gosta tanto dessa parte. Tá, Nicolas, então por que você está falando dessas fundações também? Então, as fundações é um pouco mais diferente. As fundações, elas existem por causa do sistema que a gente vive, o sistema capitalista e tal, um sistema de progresso, assim, tecnicamente um certo progresso. Existem as econômicas, as sociais e as políticas. Eu vou explicar quais são cada uma e como que elas servem mais ou menos. Então, as econômicas elas servem para meio que administrar a economia, ou seja, para ter empresas mais uma competindo contra a outra para não ficar tudo desigual assim no campo econômico. E tem até a CAD, que é para inspecionar as empresas que não estão tendo uma competição bem justa para poder ter um desenvolvimento. Tem as sociais, tem a ACD, quem não conhece a ACD, tá ligado? Uma fundação social, ela não visa tanto lucro, mas claro, como é uma empresa, ela sempre visa o lucro também. E as políticas, a política todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar do PT, do PSDB, de todos esses partidos, são fundações políticas que servem tecnicamente para ajudar o Estado, assim, para ajudar a evoluir. E também falar as pirâmides demográficas e como que isso interfere na evolução dos países. É bem legal. Então, gente, o que são as pirâmides demográficas? Ela basicamente vai contar a população, o crescimento populacional durante um certo tempo. Aí você pergunta, como assim? Então, essa pirâmide, geralmente a gente fala que é de um país emergente. Como assim um país emergente? Geralmente o Brasil. Ou um país não evoluído. Ou não evoluído? Um país de terceiro mundo, que é o que geralmente as pessoas lá superiores falam, né? E falam que é assim por quê? Porque nasce muita pessoa e morre bastante pessoa também. Ou seja, a taxa ela vai sempre assim, nasce bastante pessoa e elas vão morrendo com o decorrer do tempo. Já num país evoluído, ou seja, um país melhor assim tal, entre aspas, a taxa é ao contrário, porque nasce pouca pessoa, porque o povo vai tendo
mais desenvolvimento, as pessoas não vão querer ter tanto filho assim, vai nascer menos pessoas. E vai viver mais pessoas. Por quê? Porque o país tem bastante grana para você poder o quê? Para você poder pagar um tratamento de uma doença que você tem ou uma coisa assim parecida, e ou seja, as pessoas vão morrendo mais velhas, entende? As pessoas, claro que vai morrer, mas vai numa idade mais avançada, ou seja, a pirâmide vai de um esquema mais assim, entendeu? A do Brasil meio que tá assim, tá nascendo, não tanta, mas também não tá morrendo tanto, assim, tá meio assim, tá virando ainda de um país evoluído. E por que eu falei todos esses assuntos? O que isso tudo tem a ver com a geografia? Então, a geografia, enfim, ela estuda o espaço, ela estuda a Terra. E por que, tipo, tá, estuda a Terra e o que isso tem a ver com a Terra, tá ligado? Isso são coisas econômicas, coisas, os assuntos outros nada a ver. Então, esses assuntos, eles influenciam no espaço, influenciam onde você tá, ou seja, populações vão e vêm de vários locais por causa disso. O espaço interfere bastante no espaço, ou seja, ela vai estudar a influência que essas fundações, que essas populações, que o Estado, que tudo isso em geral tem com a Terra, tem com o espaço, tem com as movimentações. Então eles vão estudar essas movimentações, ou seja, economicamente vão estudar as transações, essas coisas assim, populacional, vão estudar a vinda do campo para a cidade ou voltando da cidade para o campo, vão estudar todos esses movimentos, essas coisas. É isso que a geografia estuda. Por isso que a gente estuda tudo isso na geografia. Então, tipo, não faria muito sentido estudar isso. Pra que você vai estudar geografia? Estuda a terra, estuda, sei lá, a rocha, tá ligado? Mas ela estuda também esses movimentos, entenderam? Então, além de estudar a rocha, além de estudar as crostas, essas coisas, ela também estuda essa parte. Que geralmente muitos falam que por isso que é uma área de humanas, porque estuda bastante essas partes, que é bem coisa assim do ser humano. Mas tem bastante pessoa que fala que é uma ciência mais exata, porque estuda a terra, estuda as rochas, essas coisas que eu acabei de falar também. Então, acho que o vídeo foi esse. Não tem muitas questões sobre isso, até porque até tem, na verdade, sobre crescimento demográfico e essas coisas, mas é um assunto meio simples, é só analisar o gráfico, entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, eu sei, se vocês falarem que não é tão simples assim, é só deixar nos comentários, mas pra mim é meio simples assim. Então, eu não vou falar muito sobre isso. No próximo episódio, próximo episódio, que eu vou gravar de geografia, vai ter exercício porque é sobre o fim da Guerra Fria. Então assiste aí o próximo da semana, que vai ser muito louco, é nóis.